E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje, com o tema de lipídios, são essenciais a gente estudar sobre eles, é muito importante na nossa vida, tendo em vista as funções que eles desempenham, entre elas isolante térmico, amortecedores de impacto, né, mecânico, isso, no nosso corpo, além de ser uma reserva energética muito utilizada por nós, né, por todos nós. Vamos lá. As principais características dos lipídios, eles são representados pelas gorduras, óleos, ceras e hormônios sexuais. Lembrando sempre que durante a puberdade, os lipídios eles se associam aos hormônios sexuais. E a partir de então começa todo aquele desenvolvimento corporal da mulher e do homem. Lembrando sempre que a mulher ela começa a se desenvolver suas características sexuais secundárias muito mais cedo que o homem. Tá? A mulher começa ali a ter o desenvolvimento dos seios, justamente por causa da acrescentação de lipídio naquela região, desenvolvimento das nádegas, né, do bumbum, justamente por causa da associação de lipídios com os hormônios sexuais. Outra característica dos lipídios que é bem importante lembrar, né, e eu acho que todo mundo conhece essa, é que eles são insolúveis em água. Né? Eles são solúveis apenas em solventes orgânicos, como é o caso do éter, do clorofórmio, da benzina e do álcool. São éteres formados a partir da reação de ácidos graxos e álcool. Tá? Como é que eles são classificados? Os lipídios eles são classificados em glicerídeos, cerídeos, esteroides e lipídios complexos. Nós vamos conhecer cada um deles agora. Espero que vocês anotem essas informações, que é sempre importante. Só uma dica de estudo: cada vez que você assiste a videoaula e também escreve, a tua aprendizagem ela aumenta cerca de 10, 15%. Então façam isso. Todas as informações necessárias vocês vão tirando, anotando, e as dúvidas vocês vão tirando comigo diretamente lá no chat. Os glicerídeos, o que viria a ser glicerídeos? Eles são formados a partir da reação de esterificação entre o ácido graxo e o álcool, que é o glicerol, a glicina. Exemplo disso, óleo e gordura. Óleos, origem vegetal, né? Consumimos bastante eles, e as gorduras, origem animal. Os triglicerídeos, por exemplo, é um vilão pra gente, né? A associação de 3 ácidos graxos com uma molécula de glicerol. É importante sempre que você for fazer seus exames de rotina, dê uma olhada lá na taxa de triglicerídeos no teu organismo. Veja lá, vamos se cuidar, né? Os cerídeos, formado pela reação entre ácidos graxos com álcool, de peso molecular maior, glicerol, ou seja, uma cadeia longa, né, de álcool, evitam perda excessiva de água em folhas e frutos, tem uma função impermeabilizante, né? Exemplo aí a cera de carnaúba, a cera de abelha. É importante vocês lembrarem também que essa função impermeabilizante, ela é super importante para a planta, principalmente para aquelas plantas que vivem em ambientes como no Brasil, um ambiente tropical, com elevadas temperaturas. Para que a planta não perca muita água, as folhas elas ganham um certo revestimento, para que evite ela perder água excessivamente. Os lipídios complexos, né, eles apresentam em sua estrutura molecular os elementos como o fósforo, o nitrogênio e também o enxofre. Vocês vão conhecer cada um deles agora. Nós temos aí o fosfolipídios, né, que é presente na constituição da membrana plasmática, eu havia falado para vocês. A membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, uma associação de fósforo e lipídios. E também tem o esfigmolipídios, presente na construção do extrato mielínico em neurônios. Só para vocês terem uma ideia como esses esfigmolipídios eles são tão importantes, que nesse exato momento que eu estou falando com vocês, vocês estão tendo uma associação de ideias. Essa associação de ideias é rápida e eficiente devido à presença da bainha de mielina, que é um revestimento no nosso neurônio. Essa bainha de mielina é uma camada lipídica e faz com que a mensagem seja passada de forma bem mais rápida e bem mais eficiente. Quando ocorre alguma doença, alguma degeneração da bainha de mielina, a pessoa vai ter problemas, distúrbios neurológicos, dificuldade de memória, entre outras tantas doenças. Tá? Esteroides são lipídios derivados do colesterol, exemplo, os hormônios sexuais, o cortisol e a vitamina D. E aí nós temos também
o colesterol, que ele é um precursor dos lipídios esteroides, né? Nós temos as lipoproteínas transportadoras de colesterol, e aí eu repito para vocês, o LDL e o HDL, os dois tipos de colesterol. Sempre foi dito que o LDL era o mau e o HDL era o bom colesterol, né? Mas o que de fato realmente isso significa? Lipoproteína de baixa densidade, LDL. Lipoproteína de alta densidade, HDL. O que eles fazem? Eles transportam colesterol para o sangue, no caso do LDL, ele faz o transporte de colesterol para o sangue, e o HDL transporta colesterol do sangue para o fígado para poder ser produzido outras substâncias lá no fígado. Aí nós temos aí o HDL, o LDL, aí vocês me professor, mas isso é muito complicado, como é que eu vou lembrar quem é o bom e quem é o mal? Só a nível de informação, LDL, logo Deus leva. Quando essa quantidade de colesterol está alta no teu sangue, vai ter vários problemas e você já vai ver um dos problemas, tá? E o HDL, hoje, Deus livra. O que acontece? O LDL em excesso, ele fica se acumulando em determinadas partes da corrente sanguínea, o HDL chega e diz, epa meu filho, que aglomeração é essa aqui? Tu não tá sabendo que todo mundo tá em isolamento social, distanciamento social? Bora sair daqui. Aí ele captura esse HDL, esse LDL, melhor dizendo, o HDL chega, captura ele e leva lá para o fígado para ser produzido outras substâncias no nosso corpo, tá? Então o LDL, mau colesterol, isso quando em excesso, e o HDL, o bom colesterol. E aí vocês vão perceber isso agora. O que acontece? O colesterol forma um complexo com os lipídios e proteínas chamadas lipoproteínas. Acabei de mencionar para vocês. A forma que realmente apresenta o malefício, quando em excesso, é a LDL. Logo, Deus leva. Nessa interação, a LDL pode acabar sendo oxidada por radicais livres presentes na célula. Está lá se acumulando, né? Os radicais livres estão passando. Epa, tem algo errado aqui, vamos começar a isolar, vamos começar a oxidar esse rapaz bem que assim para não causar problema no futuro. Só que nessa oxidação, aciona mecanismo de defesa. O nosso corpo percebe que aquilo ali não está bem, então começa lá a enviar células de defesa, que no caso são os leucócitos. Nesse envio de leucócitos para aquela região onde está o LDL se acumulando, ocorre uma resposta inflamatória. E aí cria uma capa de coágulo sobre o núcleo do lipídio. Após isso, né, após essa criação dessa capa de coágulo sobre o núcleo do lipídio, cria-se também uma placa que é chamada de ateroma no vaso sanguíneo. Sobre essa placa pode ocorrer uma lenta deposição de cálcio, vai ficando ali acumulando um pouquinho de cálcio, na tentativa de isolar aquela área, para que aquilo não se espalhe, aquilo que está sendo agressivo, não se espalhe para as demais partes do corpo, então ele fica ali isolado. Isto pode interromper o fluxo sanguíneo normal, que é a aterosclerose, e via provocar inúmeras doenças cardíacas. E aí, de fato, a concentração elevada de LDL no sangue é a principal causa de cardiopatias, né? Você que tem que ter um devido cuidado na tua alimentação para evitar o acúmulo desse colesterol. Ele é importante para o nosso corpo, o excesso dele que pode nos trazer graves problemas. A obstrução da artéria é muito grave, né? Sempre lembrando que o sangue, ele não pode voltar ao caminho. Ele sempre tem que ir numa única direção. Ele vai sem poder voltar. Se ocorrer uma obstrução, da passagem do sangue, e aí nós teremos um problema. Em alguns casos é preciso fazer um procedimento cirúrgico chamado de... E aí vai ter que fazer uma cirurgia de cateterismo, que é justamente para desobstrução arterial, tá? Importante você ter esse devido cuidado. Funções dos lipídios, ele é a fonte de energia, né? Como eu já mencionei para vocês, ele é muito importante porque é uma fonte de energia incrível, né? Nós temos uma reserva energética muito grande. Ele também é isolante térmico, que é importante lembrar disso. As pessoas que têm pouca quantidade de lipídios no corpo, elas sentem mais frio. Já as pessoas que têm muito lipídio no corpo, elas vão sentir um pouco mais de calor, né? Também tem a função hormonal, como eu já mencionei para vocês. Serve também como uma proteção mecânica, né, contra determinados impactos. Tem uma função estrutural, vocês já perceberam que o lipídio, eles ajudam na manutenção, na criação da bainha
baía de mielina dos neurônios, também na criação da membrana plasmática das células. Tem também a função lubrificante e a função impermeabilizante. Só lembrando uma coisinha, algumas aves que vivem em áreas que tem que mergulhar para pescar, as aves mergulham para pescar. Quando elas fazem esse mergulho para em busca do seu alimento, elas capturam aquele peixe e sobem novamente, retornam para a superfície. É graças a essa impermeabilização que ocorre de gorduras, de óleos que ficam sobre suas penas, que ela consegue voltar a voar. Caso contrário, não tivesse essa função impermeabilizante nelas, elas não conseguiriam, porque as penas estariam molhadas. Se estavam molhadas, encharcadas, elas não teriam como voltar a bater suas asas. E aí seriam presas fáceis. Mas graças a isso, ela mergulha. Quando ela retorna, suas penas já estão lá totalmente passado uma cera, né? E aí elas conseguem alçar voos. Vamos lá falar dos anabolizantes. Os anabolizantes ou esteroides androgênicos anabólicos são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de vários tecidos do corpo a partir do crescimento de células e sua posterior divisão. Apesar de serem utilizados no tratamento de algumas doenças, os anabolizantes são utilizados em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume dos músculos e a força física. E aí já fica uma pergunta aqui para vocês. Como é que o anabolizante atua no nosso corpo? De quem usa? Por exemplo, a pessoa está na academia, está ali malhando, querendo um aumento de massa muscular. Como acontece que esse anabolizante, qual é o efeito dele no organismo? Ele acelera o processo de regeneração? Por que isso acontece? Então fica a pergunta aí para vocês, tá? Efeito dos anabolizantes. Aí nós temos vários efeitos, então é importante vocês darem uma conferida, uma acompanhada aqui, né? Capacidade do organismo de incorporar proteínas extras em grande quantidade no músculo. O tamanho e a força muscular mais rápido do que o sistema normal entre treinamento, alimentação e suplementação, então ele acelera isso. No sangue, aumenta a quantidade de células vermelhas. Se aumenta a quantidade de células vermelhas, transporta mais oxigênio. Se transporta mais oxigênio, o corpo ele vai funcionar de forma mais eficiente. Concentração de hemoglobina, sendo que todos esses fatores aumentam a performance e o nível esportivo. É importante lembrar disso quando a pessoa, por exemplo, está com anemia, ela está com baixa quantidade de oxigênio no organismo, porque o ferro, que é um elemento fundamental da hemoglobina, está faltando. Se não tem ferro suficiente naquela célula, naquela molécula, ela fica deformada. Se a hemoglobina fica deformada, ela não consegue captar e carregar, transportar oxigênio em quantidade suficiente. Por isso, a anemia. E aí vocês sabem as consequências da anemia, tonturas, né? Em alguns casos até mais graves, como é o caso da anemia falciforme, né? Pode até causar problemas bem mais graves, inclusive a morte, quando não cuidada, tá? Aumenta o metabolismo basal, aumenta a queima de calorias, facilita a atenção e o raciocínio, diminui a quebra e perda de proteína muscular causada pelos treinamentos, né? Então, por isso, o vigor torna bem mais eficiente, né? Autoconfiança e autoestima, bem como a tolerância à dor, permitindo maior intensidade de treinamento. Também atrofia dos testículos, amarelamento da pele e dos olhos, nível de colesterol LDL aumentado, arritmia cardíaca, que está aí um dos grandes problemas também, aumento da pressão arterial, câimbras, câncer hepático, porque justamente boa parte desse material, desses anabolizantes, tem que ser processados e vai ser processado no fígado e fica sobrecarregado a função renal e também a função no fígado, por isso esse câncer hepático, né? Cansaço, calvície, crescimento irreversível na mulher e irreversível no homem. Só sobre esse câncer hepático eu já vi algumas reportagens de pessoas que eram halterofilistas e que tomavam muitos anabolizantes. Muitos dos parceiros dessas pessoas morreram devido a câncer hepático em consequência do uso indiscriminado de anabolizantes, tá? Crescimento irreversível de pelos nas mulheres, a mulher odeia isso, né? Esterilidade, hálito bem forte, insônia, acne, náuseas e vômitos frequentes, manchas na pele. Mulheres grávidas com a utilização de anabolizante, o dano é irreversível ao feto, pele oleosa na mulher, sangramento do nariz e, por último,
a morte, né? Tem benefícios, mas também vocês observam aí que a maioria é malefício, né? Nos traz bastante prejuízo. Vou mostrar algumas imagens para vocês, olha aí, atrofia dos testículos, mau desenvolvimento peniano, né? Olha, espinhas, acne nas mulheres e nos homens, né? E também esse desenvolvimento. É importante lembrar que é proibido a utilização de anabolizantes, mas a necessidade de algumas pessoas. Então, caso for tomar, procure a orientação de um especialista, tá? Procure sempre a orientação de especialista para a gente não cair no conto do vigário, sair usando de forma indiscriminada e ter, ao invés de um corpo mais belo, ter graves consequências para o futuro. Vou ficando por aqui, até a próxima.